Galera, na semana passada eu vi muita gente falando que o Supremo Tribunal Federal teria decidido que o Estatuto da OAB não se aplica a advogados públicos. Será que foi isso mesmo que o Supremo Tribunal Federal decidiu? E por qual motivo se estaria noticiando de forma geral que o Supremo Tribunal Federal decidiu que o Estatuto da OAB não se aplica a advogados públicos? É isso que a gente vai ver neste vídeo aqui, tá? Só antes da gente iniciar, só peço a vocês que deixem o like, bem aqui nesse vídeo, e quem não for inscrito no canal, se inscreva para continuar recebendo as notificações quando a gente postar conteúdo novo aqui, tá bom? Bem, é isso, já vou jogar na tela o tema do nosso vídeo de hoje. Olha aí, tá bem aí para vocês? A questão é: advogado público se submete ao Estatuto da OAB? Essa é a discussão do nosso vídeo. E de onde surgiu essa discussão? Surgiu aqui, ó, do julgamento da ADI 3396. Tá? Esse julgamento ocorreu na semana passada, no dia 23 de junho de 2022, quinta-feira da semana passada. Bem, vejam, para compreender, né, toda essa questão, a gente tem que entender o quê? Tem que entender que no Estatuto da OAB existe um capítulo que traz disposições sobre o advogado empregado, que é aquele advogado que patrocina os interesses de seu cliente em decorrência de uma relação de emprego que ele tem com o seu cliente, tá? Esse é o advogado empregado. Bem, lá nesse capítulo, que é o capítulo 5 do Estatuto da OAB, artigos 18 a 21, nós temos diversas disposições que tratam de questões relativas a salário, honorários, regime de trabalho, jornada de trabalho do advogado empregado, tá? É disso que trata essas disposições do Estatuto da OAB. Olha só, eu vou até jogar aqui na tela, só esse trechinho aí, não vou trazer aqui para vocês o conteúdo desses artigos todos, porque aí o vídeo vai ficar muito extenso. Mas trouxe aqui só para ilustrar para vocês. Lá no capítulo 5, a gente tem a disciplina aqui, ó, do advogado empregado, tá? É disso que trata o capítulo 5. E é lá do artigo 18 ao artigo 21 do Estatuto da OAB, beleza? Bem, o que acontece? Existe uma lei, que é a Lei 9527 de 97. Essa lei, lá no artigo 4º, diz que essas disposições do Estatuto da OAB, essas disposições específicas do advogado empregado, lá dos artigos 18 a 21, não se aplicam quando esse advogado empregado for um empregado de uma entidade da administração pública, tanto a administração pública direta quanto a administração pública indireta, seja ela autárquica, fundacional, ou mesmo englobando aí também as estatais da administração pública, tá? Olha só o que fala esse artigo. Vou jogar bem aqui na tela para vocês também. Olha só, artigo 4º da Lei 9527 de 97. As disposições constantes do capítulo 5 do título 1 da Lei 8906 de 94, essa lei é o Estatuto da OAB, não se aplicam ao quê? A administração pública direta, tá? Da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, bem como as autarquias, as fundações instituídas pelo poder público, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Ou seja, quando se tratar de um advogado que tem vínculo de emprego com a administração pública, segundo esse artigo 4º da Lei 9527 de 97, não se aplicam as disposições dos artigos 18 a 21 do Estatuto da OAB. Tá? São disposições bem específicas do Estatuto da OAB e que tratam da situação do advogado empregado. Tá? Bem, esse artigo 4º, ele foi impugnado pelo Conselho Federal da OAB na ADI 3396, tá? Que é a ADI que a gente está comentando aqui no vídeo. A OAB alegou, de forma bem geral aqui, né, grosso modo, que o artigo 4º da Lei 9527,
quando proíbe a aplicação dos artigos 18 a 21 do Estatuto da OAB aos advogados empregados da administração pública, violaria a isonomia, tá? Porque trataria de forma diferenciada um grupo bem específico de advogados. A OAB falou, olha, advogado é advogado, você não pode tratar de forma diferente um grupo específico de advogados. Então, você não pode impor essa restrição, trazer essa restrição só porque um advogado está vinculado, tem vínculo de emprego com a administração pública. Bem, o que foi que o Supremo Tribunal Federal decidiu? O que o Supremo Tribunal Federal decidiu foi o seguinte, na ADI 3396. Ele falou que essa vedação do artigo 4º da Lei 9527 se aplica perfeitamente aos advogados empregados das entidades da administração pública. Então, ele manteve a aplicação desse dispositivo, do artigo 4º da Lei 9527 de 97. Só que ele excepcionou apenas os advogados empregados das estatais, então, das empresas públicas e das sociedades de economia mista e de suas subsidiárias, tá? Que sejam exploradoras de atividade econômica em regime concorrencial, tá? Ou seja, que não explorem nenhum monopólio. Então, para os advogados empregados das empresas públicas e das sociedades de economia mista e suas subsidiárias, que exploram atividade econômica em regime concorrencial, ou seja, disputam o mercado com outros agentes econômicos, ficou afastado o artigo 4º da Lei 9527 de 97, de modo que, em relação a esses advogados específicos, os artigos 18 a 21 do Estatuto da OAB se aplicam normalmente, tá? Bem, e aí tem uma outra questão, tá? Deixa eu trazer para vocês aqui o resuminho disso que eu acabei de falar, para vocês lerem e conseguirem, e eu conseguir ilustrar para vocês, tá? Na ADI 3396, então, o STF decidiu que os artigos 18 a 21 do Estatuto da OAB não se aplica aos advogados empregados das entidades da administração pública, exceto aos advogados empregados das estatais e suas subsidiárias, tá? Exploradoras de atividade econômica em regime concorrencial. Foi isso que o Supremo Tribunal Federal decidiu, tá? Vejam só, o motivo dessa decisão do Supremo Tribunal Federal tem muito mais a ver com a entidade da administração pública do que com o próprio advogado, tá? O Supremo falou o seguinte, olha, as estatais que exploram atividade econômica em regime concorrencial devem receber um tratamento jurídico semelhante ao tratamento jurídico que é dado aos demais agentes econômicos que exploram, que disputam o mercado com essas estatais. Se os advogados desses agentes econômicos se submetem aos artigos 18 a 21 do Estatuto da OAB, os advogados empregados das estatais que exploram a atividade econômica em regime concorrencial também devem se submeter aos artigos 18 a 21 do Estatuto da OAB, tá? Então, só os advogados empregados das demais entidades da administração pública, que são a administração direta, a administração autárquica e as estatais que não exploram atividade econômica, então exploram serviço público, ou mesmo as estatais que, mesmo explorando atividade econômica, fazem isso em regime de monopólio, esses advogados empregados, a eles não se aplicam os artigos 18 a 21 do Estatuto da OAB. Para eles, continua plenamente aplicável o artigo 4º da Lei 9527 de 97. Tá? Vejam, e aqui algumas observações. Tá? Isso, dizer que os artigos 18 a 21 do Estatuto da OAB não se aplica a advogados empregados dessas entidades da administração pública é muito diferente, mas muito diferente de dizer que o Estatuto da OAB, de forma geral, não se aplica a advogados públicos. Tá? Primeiro, porque o que está em jogo aqui são apenas algumas disposições específicas do Estatuto da OAB, que são os artigos 18 a 21. E segundo, esses advogados empregados mencionados no artigo 4º da Lei 9527 de 97 não se confunde com a advocacia pública, com os advogados públicos. Veja, esses advogados empregados, na verdade, são advogados empregados públicos, tá? Já os advogados públicos são os advogados que integram a advocacia pública, que nos termos dos artigos 131
e 132 da Constituição são quem? São os advogados que integram a Advocacia Geral da União, a PFN, as carreiras vinculadas à Advocacia Geral da União, né, isso no âmbito federal, e os procuradores dos estados e do Distrito Federal. Esses são os advogados públicos nos termos da Constituição. Tá? Os procuradores dos municípios não são referidos na Constituição, mas o STF já decidiu que eles integram a advocacia pública e que eles fazem parte das funções essenciais à justiça. Tá? Então, vamos incluir também aí os procuradores dos municípios. Então, vocês já percebem que essa discussão envolvendo aí o artigo 4º da Lei 9527, os artigos 18 a 21 do Estatuto da OAB, nem mesmo tem uma relação necessária com a advocacia pública, tá? Porque nos termos da Constituição, a advocacia pública são AGU, PFN, carreiras vinculadas à AGU e procuradores dos estados e Distrito Federal, tá? Além dos procuradores municipais. Isso é a advocacia pública nos termos da Constituição. Beleza? Então, muito cuidado, o STF não decidiu nem de longe que o Estatuto da OAB não se aplica a advogados públicos. Tá? Se o STF tivesse decidido isso, a gente estaria numa situação em que os advogados públicos, imagine, por exemplo, um procurador de Estado, a gente estaria em uma situação em que o procurador de Estado atuaria em um processo judicial sem as prerrogativas asseguradas pelo Estatuto da OAB, tá? O que seria um absurdo imaginar, certo? Então, vamos seguindo. Então, só recapitulando, vamos jogar na tela novamente aqui. O STF decidiu o quê? Na ADI 3396. Decidiu exatamente isso que está na tela aí. Que os artigos 18 a 21 do Estatuto da OAB não se aplicam, tá? Aqui tá não se aplica, né? Mas não se aplicam a advogados empregados, ou seja, que tem vínculo de emprego das entidades da administração pública, a menos que se trate de advogado empregado de estatal ou subsidiária de estatal que seja exploradora de atividade econômica em regime concorrencial. Em relação a esses, aos advogados empregados de estatais que exploram atividade econômica em regime de concorrência, aí sim, em relação a eles, se aplicam os artigos 18 a 21 do Estatuto da OAB. Beleza? Agora, uma outra questão que o STF decidiu aí é o seguinte. Em relação a esses advogados de estatais aos quais se aplicam os artigos 18 a 21 do Estatuto da OAB, deve ser observado o teto remuneratório. Tá? A esses advogados se aplica o teto remuneratório lá do artigo 3711 da Constituição. O STF decidiu que não. Tá? Não se aplica o teto remuneratório, exceto se a estatal ao qual ele está vinculado for uma estatal dependente. O que é, pessoal? O que é uma estatal dependente? Esse conceito de estatal dependente está lá no artigo 37, parágrafo 9 da Constituição. É aquela estatal, né, empresa pública ou sociedade de economia mista, que recebe recursos públicos para quê? Para o seu custeio geral ou para o pagamento do seu pessoal. Então, se for uma estatal que explora a atividade econômica em regime de concorrência, né, com os demais agentes econômicos e recebe recursos públicos para custeio geral ou pagamento do pessoal, aí sim, esses advogados empregados dessas estatais, embora observem os artigos 18 a 21 do Estatuto da OAB, devem se submeter ao teto remuneratório do artigo 37, inciso 11 da Constituição. Tá? Isso aí, né, essa definição de estatais dependentes, está lá no artigo 37, parágrafo 9. Olha só, ele fala aqui, o disposto no inciso 11... O inciso 11 é o que prevê o teto remuneratório, né? O inciso 11 do artigo 37. Aplica-se às empresas públicas e às sociedades de economia mista e suas subsidiárias que receberem recursos, olha só, que receberem recursos da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, para o quê? Para o pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral. Então, veja, se for um advogado de uma estatal que explora atividade econômica em regime concorrencial, o que vai acontecer com ele? Ele vai se submeter aos artigos 18 a 21 do Estatuto da OAB, e se a estatal ao qual ele está vinculado for uma estatal dependente, que recebe recursos públicos para custeio em geral e para pagamento de pessoal, ele se submeterá ao teto remuneratório. Se a sua estatal não for dependente, aí ele não se submete ao teto remuneratório, tá? E aí teve uma outra questão ainda tratada pelo Supremo Tribunal Federal nessa ADI, na ADI 3396, que foi a seguinte. Falaram assim, olha, beleza, a gente vai falar então que esses advogados empregados de estatais que exploram a atividade econômica em regime concorrencial devem observar
os artigos 18 a 21 do Estatuto da OAB. Então, para eles, fica afastado o artigo 4º da Lei 9527 de 97. Né? Até o julgamento dessa ADI, o que a gente tinha? A gente tinha a presunção de constitucionalidade plena do artigo 4º da Lei 9527 de 97. De modo que, para todos os advogados ou empregados de estatais, sem diferenciar se eram exploradoras de atividade econômica, se exploravam essa atividade em regime de concorrência ou não, para esses advogados, ficaria vedada a aplicação dos artigos 18 a 21 do Estatuto da OAB. O STF julgou a ADI 3396 e falou, não, para os advogados empregados de estatais, exploradoras de atividade econômica que exercem a sua atividade em regime de concorrência com os demais agentes econômicos, para eles se aplicam os artigos 18 a 21 do Estatuto da OAB. Então, o STF mudou, né? Mudou isso. Só que daí ficou pendente de análise uma questão. Qual? Até o julgamento dessa ADI 3396, vários advogados empregados de estatais, exploradoras de atividade econômica em regime concorrencial, já haviam sido contratados. E aí ficou a dúvida, beleza, as disposições dos editais desses concursos pelos quais esses advogados empregados ingressaram nessas estatais continuam aplicáveis ou não? Porque muitas vezes as disposições editalícias traziam regras diversas do que estavam o quê? Nos artigos 18 a 21 do Estatuto da OAB. E aí o STF decidiu o seguinte, olha, para os advogados empregados das estatais exploradoras de atividade econômica em regime concorrencial, que foram admitidos antes do julgamento da ADI 3396, fica preservada a aplicação das regras dos editais dos respectivos concursos de ingresso, apesar da aplicação dos artigos 18 a 21 do Estatuto da OAB a esses advogados. Olha só, isso está resumido nesse slide aqui que eu trouxe para vocês. Olha aí. Foram ressalvados no julgamento dessa ADI, tá? Os advogados empregados de estatais contratados antes do julgamento da ADI 3396. Em relação a eles, foi o quê? Foi mantida a observância das regras dos editais dos respectivos concursos de ingresso. Tá? Então, foi isso que o Supremo Tribunal Federal decidiu, por uma razão de segurança jurídica. Ele manteve as regras editalícias dos advogados empregados das estatais exploradoras de atividade econômica em regime concorrencial, tá? Que foram admitidos antes do julgamento da ADI 3396. Então, cuidado, foi isso que o STF decidiu nessa ADI. Em momento algum, ele falou que o Estatuto da OAB não se aplica a advogados públicos, mesmo porque os advogados públicos não foram o objeto dessa ADI. O objeto dessa ADI foram advogados empregados públicos, que não é a mesma coisa, necessariamente, que advogados públicos. Os advogados públicos são os integrantes da advocacia pública. E a advocacia pública é definida na Constituição, lá nos artigos 131 e 132. Tá? Então, cuidado com afirmações genéricas de que o STF decidiu que o Estatuto da OAB não se aplica a advogados públicos. Tá? Equivocada essa afirmação. Tá? Muito cuidado, esse tema vai cair em prova e eu garanto que tem muita gente que vai se confundir justamente porque viu essas notícias gerais que falaram que o Estatuto da OAB não se aplica a advogados públicos. Tá certo? Então é isso. Valeu aí a quem assistiu. Obrigado por acompanhar o nosso canal e vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!